Olá pessoal, eu sou o Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E eu resolvi gravar esse vídeo especificamente, pois muitas pessoas vêm me perguntar: Gustavo, como é que tu aprende programação? Como é que tu aprendeu as coisas que tu já sabe? Ou até mesmo dê dicas para quem está iniciando a programação, e como é que você aprende a programação hoje em dia? Então todos esses são tópicos que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Vem aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Então hoje em dia nós vemos muitas pessoas perdidas aí na programação, não sabem ou por onde iniciar, ou se preocupam muito com qual linguagem devem iniciar. Outras pessoas também têm muitas dúvidas: será que eu já sei o bastante dessa linguagem, posso partir para outra, ou eu posso aplicar para uma vaga já sabendo esse conhecimento que eu tenho? Mas sem sombra de dúvidas, eu vejo que a maioria das pessoas que estão iniciando no mundo da programação se perde no seu fluxo de estudos e até mesmo acaba desistindo da programação por não conseguir realmente achar o seu método de estudo ideal. E é por isso que eu vou mostrar para vocês agora como é que eu estudava programação quando eu iniciei nessa área. Show de bola! Então, quando eu comecei na programação, é óbvio que eu tive a influência do meu pai. Eu sei que vários de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, ele é o Neri Neitz, que é um dos maiores autores de videoaulas de programação do mundo. É isso mesmo. E com certeza, sem ele, eu não sei se eu estaria nessa área. Por isso que eu digo que ele foi um dos pilares principais assim para eu ter ingressado na área de tecnologia. E o que eu vi que ele fez comigo para eu me interessar por essa área? Eu gostava muito de eletrônica, eu gostava de soldar os fiozinhos, fazer algumas gambiarras, até tem alguns vídeos antigos aqui no YouTube, e ele me apresentou o Arduino, que com programação a gente consegue controlar uma plaquinha ali, fazer piscar os LEDs, fazer algum sensor ali de temperatura, um sensor de movimento, distância, e por aí vai, né? Então, com o Arduino, digamos que foi meu primeiro contato ali com programação, um pouquinho de lógica, para mim entender como é que era aquela questão dos códigos que eu digitava no computador, passava para a plaquinha e resultava ali no motorzinho que estava girando ou num LEDzinho que estava piscando. Então eu comecei com o Arduino. Isso aí foi por influência do meu pai, com certeza. E depois do Arduino, meu pai me apresentou HTML e CSS. Foi ali que eu comecei a entender o que era programação. Foi ali que, digamos que virou uma peça assim na minha cabeça, que eu comecei a entender. E ele começou a me passar alguns exercícios como uma tela de login, formulários, e eu corri atrás. E é o que eu sempre digo, eu tive foco, eu tive determinação. Isso é o que eu indico para muitos de vocês aí que estão começando. Nessa área você precisa ter foco, você precisa ter determinação, você precisa correr atrás. Realmente tem muitas vagas hoje em dia no mercado, mas nada cai do céu, né? Tudo depende só de você mesmo. Então o que eu fazia para resolver esse exercício que meu pai me passava? Eu fui buscar vídeos no YouTube, conteúdos gratuitos, não comprei nenhum curso, e também achei um site que é super bacana, que se chama W3 Schools. Esse site aí me ajudou muito, confesso pra vocês. E em qual sentido que eu quero dizer que eu aprendi no W3 Schools? Pois lá no W3 Schools, nesse site aí, eu achei o fluxo ideal que eu precisava para mim começar a entender HTML, a entender CSS, entender JavaScript, posteriormente PHP, Python e por aí vai. Então lá ele tem um menuzinho lateral, um sidebar, exatamente com a sequência que eu procurava. Então lá tem introdução, tem as tags iniciais, tem bem certinho todas as explicações, e eu ia traduzindo as coisas que eu não sabia, eu ia colocando em prática. Colocar em prática, pessoal, é realmente uma das coisas mais importantes, pois a programação não é só teoria, né? A gente tem que ler, tem que entender, mas também tem que colocar em prática pra gente ver, daí sim, realmente só confirmar o que a gente acabou de ler, né? Então a gente tem que colocar em prática, a gente tem que ver como é que funciona, testar de outras maneiras, e ali no W3 Schools, digamos que é ali que eu achei realmente a mina de ouro que eu precisava para mim entender a programação, entender as linguagens iniciais que eu precisava. E ó, esse site aí não tá patrocinando o canal não, hein? Eu tô indicando por livre e espontânea vontade, porque realmente ele me ajudou muito e eu sei que pode ajudar muitos de vocês aí também. E dito tudo isso, eu acho que a gente chegou num dos principais pontos que eu queria comentar nessa aula, um dos principais pilares, pois olha o que eu acabei de falar para vocês. O meu pai, ele me passava ali aquelas demandas, me passava a tela do login, me passava um formulário, uma calculadora, um menuzinho. Então eu tinha esses problemas e eu tinha que achar alguma forma de resolver esses problemas. Então, como eu não sabia fazer uma calculadora, como eu não sabia fazer uma tela do login, eu migrava para a internet, eu ia em comunidades, Stack Overflow da vida, vídeos no YouTube, conteúdos gratuitos, onde eu conseguia resolver esses problemas de diferentes maneiras. Então eu fui destrinchando esses sites, fui lendo com bastante dificuldade, pois eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, nem de HTML, nem de CSS,
Mas o que que eu digo? Tenha foco, tenha determinação que você vai conseguir resolver esses problemas. E é por isso que eu super indico você ter pequenos projetos, como um formulário, tela de login, calculadora, para vocês realmente conseguirem sair da zona do conforto, para vocês irem atrás e ter alguma coisa para vocês resolverem, ok? Então ter um problema para resolver é muito importante para quem está iniciando na programação. E já que nós falamos disso, de ter problemas, eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube que vocês podem seguir para vocês irem pegando problemas para vocês resolverem. Então eu tenho aqui tela de login, formulário, calculadora, header, que é o menuzinho ali responsivo, que ele vai tanto funcionar para celulares quanto para computadores, iPads. Então eu super indico vocês darem uma olhada aqui nesse canal, onde nós temos problemas para vocês resolverem. E eu lembro que depois de todos esses problemas que eu tinha para resolver, o meu pai foi me dando mais problemas ainda, só que um pouco mais complexos. Então eu lembro que eu fiz até um sisteminha lá de um pedágio. Então eu tinha alguns campos lá que eu colocava quantos carros passaram naquele dia, quantos ônibus, caminhões, motos. Eu tinha bem certinho ali, fixo no código mesmo, qual que era o valor de cada um deles. E ao final do dia mostrava lá qual que era o ganho do pedágio no dia. Então são tudo isso pequenos projetos que eu fui resolvendo e fui saindo da minha zona de conforto para conseguir destrinchar, conseguir resolver eles. Beleza, então eu fui fazendo esses pequenos projetos, fui agregando conhecimento, fui realmente aprendendo bastante com esses pequenos projetos e até que eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, pessoal, foi mais uma virada de chave na minha mente, porque aí sim eu fui vendo o que eu realmente precisava no dia a dia, eu fui lá atrás, fui pesquisar, fui ver comunidades, e aí sim eu comprei alguns cursos para mim aprimorar os meus conhecimentos, e até mesmo fiz alguns cursos com o pessoal ali que trabalhava na empresa. Um deles é o Murilo Perosa, eu sei que você deve estar assistindo esse vídeo aí. Abração, Murilo! Esse cara me ajudou bastante aqui quando eu entrei, ele me ensinou Laravel, me ensinou também muitas coisas de PHP e até hoje eu aprendo bastante com as férias aqui da equipe, o Fernando Júnior, Murilo e o resto da galera aí. E realmente depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que a minha evolução foi muito grande, pois eu fui vendo realmente o que eu precisava no dia a dia, eu fui aprendendo a trabalhar em equipe, metodologias ágeis, Scrum, Kanban e por aí vai, pois também esses todos são os elementos necessários para quem está trabalhando com programação, trabalhando no home office, para até mesmo empresas de outros países, como é o meu caso. E agora, como é que eu faço para estudar hoje em dia? Então hoje em dia eu estou cursando análise de desenvolvimento de sistemas, então eu aprendo bastante na faculdade, mas querendo ou não, eu aprendo muito com o trabalho diário, pois digamos que eu recebo uma tela lá dos designers e eu tenho que analisar aquela tela e ver como é que eu vou fazer isso no código, como é que eu vou jogar isso pro código. Então coisas que eu não sei, eu vou dar uma googleada, vou dar uma pesquisada em comunidades como o Stack Overflow, que é muito famoso, vou ver os vídeos lá dos indianos, pois realmente na internet existem muitos conteúdos gratuitos e que a gente consegue aprender de verdade. Então hoje em dia eu aprendo programação estudando lá na faculdade e realmente no dia a dia, vendo o que eu preciso, eu vou lá dar uma conversada também com o pessoal da empresa e eles me passam algumas informações, vou dar uma pesquisada, vou dar uma lida em documentações e é dessa forma que eu aprendo programação hoje em dia. Então os ensinamentos que eu queria passar para vocês eram isso, foi dessa forma que eu comecei na programação, é dessa forma que eu aprendi e eu aprendo hoje em dia programação. E fica de dica esses meus métodos de estudo. Então tenta colocar em prática tudo que você aprende. Então faça pequenos projetos locais mesmo aí no seu computador, pequenos projetos, tela do login, formulário, calculadora, fazer um header, uma landing page. Se desafie, sai da zona de conforto, porque se você quer aprender programação, só depende de você mesmo. Não desista, tenha foco e determinação que vai dar tudo certo. Então por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, compartilhe com seus amigos que também têm dúvidas em como iniciar na programação ou como ter um fluxo ideal de estudos. Te espero no próximo vídeo, aquele abraço, até mais e tchau, valeu!